Olha, situação delicadíssima para muitas construtoras aqui em Santa Catarina. A Justiça acabou de bloquear 35 empreendimentos de construtoras, sendo 30 em Porto Belo e 5 em Bombinhas, aqui pertinho de Balneário Camboriú. Foram mais de 490 milhões de reais que estavam nas contas, provavelmente para tocar essas obras que foram bloqueados pela Justiça, enquanto essas obras não ficarem regulares. O principal motivo desse bloqueio pelo Ministério Público de Santa Catarina foi porque essas obras não estão regulares para serem comercializadas, ou seja, elas podem ser até construídas, mas elas não podem ser comercializadas sem o devido registro da incorporação. E como elas estavam sendo anunciadas, vendidas, publicadas, enquanto a obra estava sendo construída, mas sem o registro de incorporação, a Justiça determinou o bloqueio. E olha, essa situação pode ficar ainda mais grave, pode ser encontrado ainda mais empreendimentos pela frente, e isso não é bom para ninguém. Nesse vídeo aqui nós vamos entender o porquê que a Justiça fez isso, por que essas construtoras constroem mesmo sem o registro de incorporação. Será que é porque elas são desonestas ou porque tem um problema maior do que isso? Para entender também, caso você não conheça, o que é esse registro de incorporação e por que não vai ser ele que vai ser o salvador da pátria em termos de segurança do cliente, do investidor que está comprando imóvel na planta. Vou trazer um outro ponto aqui também nesse vídeo que é até mais grave do que o próprio bloqueio nessas cidades que a gente está analisando, trazer números. E por que eu escolhi outra cidade para construir e não nessas cidades. Primeiro ponto, né? O motivo do bloqueio foi porque esses empreendimentos não estão regulares para serem vendidos. Ou seja, um documento para iniciar a construção de qualquer obra, seja uma casa, uma sala comercial, um prédio residencial, é o alvará de construção, que é emitido pela prefeitura. Então, os projetos foram aprovados na prefeitura, depois de aprovados nos bombeiros, licenciamento ambiental, tudo é feito o alvará, a emissão de alvará de construção, que é permitida a construção desse empreendimento. Mas depois do alvará de construção, se esse construtor, se esse incorporador quer fazer a venda das unidades, que por óbvio ele quer, porque ele vai fazer o lançamento do empreendimento, geralmente 1 ano antes, 2 anos antes de começar a construção do empreendimento em si, aí ele pega outro documento, que é o registro da incorporação. A incorporação nada mais é do que um documento público lá no registro de imóveis de cada cidade, cada comarca, que vai detalhar o que vai ser construído ali. Qual que é a área dos apartamentos, qual que é a área da construção, qual que é o acabamento, por mais que seja sempre genérico esse detalhamento, para que o cliente não compre gato pensando que é lebre e vice-versa, porque ele saiba o que está comprando e tenha publicidade. Antigamente, na década de 60, 70, na década de 60, quando veio a Lei 4591 de 64, que é a lei do condomínio, lei da incorporação, que instituiu o condomínio edilício, veio justamente essa lei porque o cara vendia um sonho, vendia um papel, mas ele construiu outra coisa depois, eu não era fiel ao que tinha sido vendido. Então, é uma maneira de formalizar o que de fato vai ser construído para que o cliente tenha mais segurança de que ele está comprando algo que o construtor incorporador ele está prometendo construir e de fato ele tem que construir aquilo. Então, se o cliente, o investidor, está comprando um imóvel sem o registro de incorporação, ele não tem a certeza de que o apartamento de 3 suítes, 2 vagas de garagem, de 125 metros quadrados de área privativa útil, de fato vai ser construído. Mas com esse documento tá lá no cartório de registro de imóveis, isso ele vai ter que cumprir, vai ter que entregar daquela maneira. Então sim, esse é um documento muito importante e depois dele, já vem aqui uma sugestão para você, para pedir quando você for adquirir um imóvel em construção, principalmente, ou no lançamento oficial de uma consultora, é pedir se esse empreendimento tem o patrimônio de afetação, que é uma próxima camada de proteção do cliente, que vem depois do registro de incorporação, e aí segrega um empreendimento do outro, ou seja, aquele construtor, vou chamar de construtor, mas na verdade é um incorporador que vende um produto imobiliário, um apartamento, não que somente preste serviço de construção, ele vai fazer o quê? Ele vai construir um empreendimento sem conversar com o outro. Essa contabilidade, essa conta bancária, esse dinheiro aqui não vai para essa outra, vai só para esse aqui. O que vende de unidades tem que ser usado esse recurso para construir esse prédio. Isso traz um maior nível de segurança, de governança do empreendimento, justamente para trazer mais segurança para quem está comprando um sonho, um papel, um projeto, antes deles ter de fato construído. Mas por que tudo isso não é feito? Não foi feito lá e culminou a esse bloqueio de 35 empreendimentos, tanto em Porto Belo quanto em Bombinhas, na cidade do lado, e que pode respingar em Itapema, pode respingar em Balneário Camboriú e em outras cidades aqui da região. Por que isso aconteceu? Aqui vem a minha opinião, tá? Vem a minha opinião, por 2 motivos. Primeiro, nós temos uma cidade, um município, uma prefeitura, em todas as regiões aqui,
extremamente burocráticas. Eu acho que talvez nem seja a Caixa 2, não estão nem buscando propina, que são realmente ineficientes. Hoje tem Sistema, que é uma empresa privada que vende para municípios, que, por exemplo, é o Aprova Fácil, é um sistema para aprovar os projetos da cidade de maneira mais eficiente, sem esquecer papel, sem perder documentação. Mas esse Aprova Fácil é um nome totalmente irônico, porque de fácil não tem nada. Existe uma burocracia desnecessária para aprovar um projeto. Eu não sei qual que é o benefício do município em demorar tanto para aprovar um projeto nas suas cidades, justamente porque ele ganha imposto quando ele aprova, né? Tem outorga onerosa, então ele beneficia, o município acelera a construção, acelera o desenvolvimento, o incorporador ele vai pagar imposto, ele vai pagar IPTU, vai pagar ITBI na compra do terreno, na venda das unidades, tudo, a cadeia toda. Talvez uma das maiores arrecadações de cidades aqui litorâneas é o turismo e construção civil. Então, justamente, ele tem que promover a eficiência das aprovações. Mas demora muito. Outro ponto, depois de aprovar na prefeitura, que às vezes é um parto, é 12 meses, 18 meses, 24 meses, cara, não faz sentido ser dessa maneira quando a lei está muito clara no plano diretor. Não precisa ter muita análise, ainda mais com inteligência artificial hoje, precisa ter muita análise por parte de um analista para aprovar um projeto se os parâmetros urbanísticos e construtivos já estão definidos na lei. Segue aquilo ali e executa aquilo ali. Simples assim. Né? Depois de aprovar na prefeitura, vai para o registro de imóveis para fazer o registro da incorporação, antes de iniciar, de fato, as vendas, de fazer o lançamento. E ali é outro parto para fazer o registro da incorporação. Não sei o porquê que é tão demorado, sendo que o incorporador geralmente pega um despachante, pega um jurídico interno, externo, leva a documentação e aí é solicitado mais e depois prescreve o que já foi enviado e pede coisas que não tinham sido pedidas. Parece que é criar dificuldade para vender facilidade, sabe? Dá essa impressão de ou de ineficiência ou de segundas intenções. Eu não consigo ver uma terceira alternativa. Ah, não, porque é necessário demorar 2, 3 anos. E aí a gente entra na curva de Laffer. Já ouviu falar? Se você não viu, já pesquisa aí. Serve para impostos, serve para acatar leis. Quando as obrigações ou os impostos ou as regras, elas são praticamente inatingíveis ou inalcançáveis, difícil demais de serem acatadas. E, gente, ninguém quer correr pelo errado, todo mundo quer fazer a coisa certa. Mas quando fica muito distante da realidade, cria uma burocracia muito grande, ou um imposto que afoga o contribuinte, o que acontece? Acontece a sonegação. Acontece o lançar o empreendimento antes do registro de corporação. Acontece a ter que encontrar um caminho para poder sobreviver. Não estou dizendo que essas construtoras estão corretas, nada disso. Não estou passando pano para ninguém. Estou dizendo que não há uma contrapartida do governo, até mesmo federal, em relação a impostos, e do governo municipal em relação à eficiência, ao registro de imóveis, em eficiência da aprovação para facilitar a vida do empresário que está gerando empregos. E lá na construção civil, meu amigo, vai pegar a ficha criminal do servente pedreiro. O cara já saiu da cadeia. A construção civil é uma maneira de ressocializar pessoas, gerar emprego, né, para um servente pedreiro, para um pedreiro. Esse cara tá pagando gasto, tá pagando o aluguel, né, da casa para a família. O corretor de imóveis está ganhando dinheiro com a comissão. O vendedor de esquadrias está ganhando dinheiro também. O cliente, quem comprou na planta para revender, vai ter uma valorização do seu patrimônio. A família vai ter um lugar para morar depois. Ou seja, é uma cadeia inteira da base da pirâmide da sociedade, que é a moradia, que se movimenta quando o município e quando o registro de imóveis facilita a vida do empreendedor. Gente, o custo de imposto da indústria da construção civil é baixo. Então, não tem problema pagar 4% no regime especial de tributação ou 6,7% no lucro presumido. Ou daqui a pouco vem IBS, CBS, vai ser um pouco mais. Não tem problema. Eu tenho certeza que esses construtores, e gente, eu não faço ideia de quais são esses 35 empreendimentos, quais são as incorporadoras, eu tenho certeza que eles querem fazer o certo. Só que deve ter ficado inalcançável. E aí entra o segundo ponto. Para vocês não me dizerem que eu estou passando o pano. Instituiu-se uma cultura de fazer desse jeito. Porque como era muito difícil, muito ineficiente, muito moroso, então vamos lançar sem RI e vida que segue, e daí até na entrega do empreendimento a gente resolve, e aí ninguém reclamava. Criou-se a cultura de que é assim que é feito aqui, é assim que funciona, dá tudo certo no final e vamos tocando. E não é a maneira correta de ser feito. A maneira correta é fazer o registro de corporação para fazer o lançamento oficial.
Podem ser feitas reserva de unidades antes do registro de incorporação? Sim, teve uma alteração da Lei 4591 de 64 em 2022, a Lei 14382, tá? Que permitiu a possibilidade de reserva de unidades daquele imóvel antes do registro de incorporação, que aí abre uma brecha gigantesca para a reserva de unidades antes do RI, mas que é a fase do pré-lançamento, antes do lançamento. Pressupõe-se que o lançamento do empreendimento, antes da construção, já tenha o registro da incorporação, o patrimônio de afetação, tudo organizado para fazer o lançamento. Mas como criou-se uma cultura no mercado de que tá tudo bem tocar sem RI, vambora, e depois a gente resolve, o mercado começou a operar dessa maneira e isso passou a ser o normal. E aí, talvez por conta disso, houve a intervenção do Ministério Público de Santa Catarina, porque ele estava vendo que passou de ser apenas uma situação momentânea, mas que logo se resolve, para uma situação sistêmica para o mercado. E também abre brecha daí para incorporadores, consultores que não estão correndo pelo certo, que estão fazendo de fato uma coisa errada, que sabem que estão fazendo errado e eventualmente não vão entregar o empreendimento. Então começou a criar um problema grande, um problema público, um problema que pode afetar a economia local ou lesar muitas pessoas e milhões de reais, talvez bilhão de reais. E aí o Ministério Público teve que intervir para, opa, calma aí gente, vamos ter que organizar isso aqui, vamos bloquear tudo, vamos parar tudo, para a gente mostrar que o caminho é pelo registro de incorporação, fazer da maneira certa. Aí vocês podem continuar operando normalmente, mas primeiro vamos organizar. Tem um meia-culpa, né, por parte do município, por parte do cartório de imóveis, por parte da leniência das próprias consultoras, por parte da cultura do mercado, que é assim, vamos tocando, todo mundo. Agora é organizar e estabelecer ritos para que o mercado permaneça saudável. Mais um ponto, se você comprar um imóvel no lançamento, que tenha registro de corporação, tenha patrimônio de afetação, esteja tudo certo, não é a certeza de que vai ser entregue em perfeito estado, que vai dar tudo certo aquele empreendimento. Não é a certeza, tá? Pode ser que tenha tudo isso aí, mesmo assim, a incorporadora tenha dificuldades, não entregue. Então, isso não é uma garantia. Pode ter incorporadoras mais sérias fazendo empreendimentos sem registro de corporação, mas que por questões burocráticas não aprovou, por questão de cultura, foi tocando assim, do que incorporadores tenham aprovação, tem um patrimônio de afetação, esteja tudo certo. Então, isso aqui tem que levar em consideração, não é porque tem RI que vai dar tudo certo. Imagina uma casa, um gramadinho bonitinho, casa bonita, tá? De alto padrão, sem muro. Ela permite o acesso, ela facilita o acesso de um ladrão, mais do que uma casa com muro alto, com pitbull lá no quintal, com cerca elétrica, com arame farpado, e com choque e com câmeras. Qual que é mais fácil do ladrão entrar? Qual que é mais fácil de cometer um furto? É a casa sem muro. Isso quer dizer que ela vai ser roubada? Não necessariamente. Pode ser que a outra seja mais visada ainda, mas o ponto que eu estou querendo dizer é que cada barreira, registro de corporação, projeto aprovado, patrimônio de afetação, são barreiras a mais que protegem, asseguram um cliente de ele não ser lesado na aquisição de um imóvel. Ele filtra incorporadoras que nem isso não são competentes de resolver ou de aprovar para que tenha mais segurança. Mas não quer dizer que uma casa com muro, choque elétrico e cachorro no quintal não seja roubada. Isso não quer dizer também que uma consultora com um RI seja 100% segura de ser feita a aquisição de um imóvel lá, tá? Então, uma ressalva muito importante. Agora, tudo isso, esse bloqueio sistêmico de muitos empreendimentos na região gera um efeito horrível no mercado, principalmente nessas duas cidades, tá? A gente não sente em Pissarras, eu estou construindo em Pissarras, né? Por mais que eu sempre construí aqui em Balneário Camboriú, eu estou construindo em Pissarras, eu vou explicar o porquê que eu construo lá, mas ó, a gente não vê isso afetando o mercado sistematicamente, muito pelo contrário, coloca olhos para as coisas importantes. Agora, Porto Belo, Itapema, que são mercados irmãos ali, são vizinhos, até mesmo Bombinhas, cria-se um receio no mercado de comprar imóveis nessas cidades por conta dessa fama que começa a criar de empreendimentos irregulares, de riscos, de segurança, né? Isso é um problema, isso é horrível, eu jamais vou desejar para os meus colegas, porque afinal muitos deles são meus amigos que constroem ali na região, eu jamais desejaria que algo acontecesse ruim. Isso afeta todo mundo. É péssimo uma atuação dessa do Ministério Público de Santa Catarina para todo o mercado, porque afasta, repulsa, repele muitos clientes, muitas famílias, muitos investidores de investir ali, porque, poxa, parece uma terra sem lei.
pode ser feito de qualquer jeito, eu não vou colocar meu dinheiro lá porque pode dar ruim. E ainda para colocar mais gasolina na fogueira, nós temos um mercado com um estoque gigantesco naquela região. Olha só esses dados aqui do DWV, por exemplo, tá? E nos últimos, eu vou colocar até nos últimos, pode ser nos últimos 12 meses, colocar. Nos últimos 12 meses, o estoque que foi gerado na cidade de Itapema. Depois vamos olhar para Porto Belo, depois vamos olhar para Balneário Camboriú, Penha, Pissarras. Ou seja, nós temos um estoque, enquanto vai carregando aqui o sistema, nós temos um estoque muito grande nessas cidades, tá? 16 bilhões em VGV disponível em Itapema nos últimos 12 meses, com 3,7 bi vendidos, ou seja, tem um estoque alto, né? Eu falando especificamente só Porto Belo, vamos ver se consigo encontrar aqui. Porto Belo, eu consigo aqui, ó. Porto Belo, vamos dar uma olhada. Então, 16 bilhões em Itapema. Do outro lado do rio tem Porto Belo, tem empreendimentos incríveis, fantásticos. O Viva Park, o Alverte, eu não vou saber de todos os nomes, né? Porque eu estudo não tanto lá. Mas tem mercados, empreendimentos, consultoras extremamente sólidas, ó. Está com 19 bilhões de reais só no DWV. A DWV é uma ferramenta que reúne vários lançamentos, várias consultoras, incorporadoras aqui da região para corretores. Nós utilizamos como inteligência de mercado também e divulgar os nossos empreendimentos. E pode ter outros empreendimentos que não estão no DWV, não estão disponíveis aqui. E foi vendido desses 19 bi, nos últimos 12 meses, 4 bilhões de reais. Ou seja, tem um estoque gigantesco. Porque o cenário ideal de mercado é lançar em um ano 19 bilhões e vender em um ano 19 bilhões. Isso significa que dentro de 12 meses todo o estoque produzido é vendido. Mas não é isso que está acontecendo. E é natural, né, gente? Nós estamos aqui com uma Selic a 14,25% ao ano, sem previsão de queda. Então o mercado não está tão líquido. E além do mercado não estar tão líquido, de ter um estoque muito alto, nós temos também agora essa intervenção do Ministério Público que afugenta, repele outras pessoas a comprar imóveis nessas cidades, nessas regiões. Isso se torna um problema ainda maior. E assim, Porto Belo, Itapema, ou todo o litoral de Santa Catarina, vai dar certo? Vai continuar crescendo? Vai continuar crescendo. Esse estoque todo vai ser vendido? Vai ser vendido. Vai ter gente morando nesses lugares? Vai ter gente morando nesses lugares. Só talvez o que aconteça seja um hiato entre o dia de hoje e o momento que isso vai acontecer. Pode ser que postergue um pouco mais a absorção de todo esse estoque no mercado e ele voltar a ser extremamente saudável, uma velocidade de vendas acontecer tão rápido quanto a gente gostaria. E essa ação do Ministério Público, ela pode ser que crie mais uma barreira para a liquidez no curto prazo, curto e médio prazo desses empreendimentos. Vai sofisticar o mercado? Vai ter que ter registro de corporação, tudo organizado? Provavelmente é isso que vai precisar acontecer nessas cidades nos próximos meses, nos próximos anos. Mas tem que sobreviver nos próximos 2, 3 anos, com Selic alta, com mudança política, enfim, para que isso possa acontecer e esse estoque seja, né, absorvido pelo mercado. Vamos dar uma olhadinha em Balneário Camboriú. Provavelmente aqui, que é onde eu moro, como é um plano diretor mais enxuto, por mais que seja um mercado com os prédios mais altos do Brasil, uma série de pontos, a gente está falando aqui em um mercado que lançou 9 bi e vendeu 2. Ainda assim não vendeu tanto quanto lançou, mas é um volume de produção de imóveis menor. Isso traz mais segurança para esse mercado. E agora a gente vai olhar para um mercado ainda menor, que é Balneário Pissarras, que ainda está começando, é por isso que nós da CP8 fomos para lá. Por exemplo, a gente está com o Distinto, que é um empreendimento em construção da CP8, tem registro de corporação, tem patrimônio de afetação, tá em obra, tá tudo certo, até porque sou professor de incorporação por muito tempo, então não poderia ser diferente. Olha só o tamanho do mercado, é bem pequeno, né? 2,4 bilhões de estoque de imóveis e nos últimos 12 meses vendido aí cerca de 700 milhões de reais. Isso que as grandes incorporadoras da cidade, como Vetter, Roga, elas nem estão aqui, né? Porque elas absorvem grande parte dessa demanda do mercado, elas absorvem, ao menos eu nunca vi elas no DWV. Ou seja, é realmente um ponto de atenção esse momento de mercado em Porto Belo, Bombinhas, essa região. Vai dar tudo certo, o mercado é fantástico, tem empresas muito sólidas. Agora vão ter que passar por esse processo de regularização
que vai acontecer naturalmente, vai dar tudo certo, talvez leve um pouco mais de tempo para derreter essas unidades que estão em estoque. É justamente por isso que fui para Pissarras. O estoque é mais baixo, as incorporadoras lançam com um registro de corporação, a documentação está certinha, financiado por banco, é um mercado mais fechado para novos entrantes. Eu tive o privilégio de conseguir entrar, mas assim, a grande maioria que tenta entrar sofre resistência no mercado local, e é um lugar para você considerar fazer investimentos. Dá para investir em Porto Belo e ter valorização, Itapema ter valorização? Com certeza dá, tem ótimas empresas muito saudáveis ali para você fazer bons investimentos, para morar, para veranear, para alugar, tá tudo certo. Mas você também pode olhar para outras cidades que estão começando a crescer agora, que tem um estoque baixo, um potencial de crescimento muito grande, para você também fazer investimentos, tá? Faça boas escolhas. Não quer dizer, você pode fazer uma reserva de unidades antes do lançamento do empreendimento, antes do registro de corporação, sem problema algum, mas veja com a construtora se ela vai fazer um lançamento com registro de incorporação, se ela vai fazer patrimônio de afetação. O mercado tem que ir por essa linha de regulamentação, de organização, para ser cada vez mais sólido e mais seguro para todo mundo. Bons negócios, bons investimentos e até mais.